Como o tempo passou para Drew McIntyre? A vida sempre dá segundas chances, e desta vez, a vida está recompensando Drew. Ele se tornou um lutador de sucesso na WWE e, embora tenha feito grandes amigos, também existem colegas que o criticam. Bom, é por isso que agora vou parar de falar e hoje vou apresentar para vocês 5 lutadores que odeiam Drew McIntyre. Comente qual superestrela você quer ver nesta série. Número 5, Kurt Angle. No ano de 2018, Drew McIntyre enfrentou Kurt Angle, uma luta em que ambos deram o melhor de si. Dias depois, foi confirmado que antes dessa luta, Vince McMahon se aproximou de Kurt Angle e disse: "Quero que esta noite você faça Drew McIntyre brilhar como uma estrela." Kurt, naquela ocasião, disse que não tinha nenhum problema em fazer Drew brilhar, desde que o escocês fosse respeitoso. Depois, Vince foi falar com Drew McIntyre e disse que já tinha conversado com Kurt e que estava tudo resolvido, que ele aproveitasse todas as vantagens necessárias, porque Kurt naquela noite o faria brilhar. Quando a luta começou, Drew parecia um pouco nervoso. A luta começou bem rápida e houve bastante química entre os dois, mas o grande momento tenso veio quando Drew McIntyre levou muito a sério o fato de que Kurt faria o necessário para fazê-lo brilhar naquela noite. E acontece que McIntyre, no meio da luta, aplicou o famoso Ankle Lock, um movimento que na WWE é característico de Kurt Angle. Mas não só isso, antes de aplicar esse Ankle Lock, Drew ainda imitou o Angle Slam, outro dos movimentos mais famosos do herói olímpico. Esses dois movimentos foram o que deixou Kurt Angle bastante irritado, e não é para menos. Afinal, Drew estava copiando 2 dos seus movimentos mais característicos. Embora essa ousadia de Drew McIntyre no ringue tenha ajudado muito a impulsioná-lo como lutador, isso não impediu que Kurt Angle ficasse bastante irritado com Drew depois da luta. Kurt considerou que isso era uma tremenda falta de respeito. Mais tarde, Kurt diria em um podcast no Spotify que ele acreditava que Drew McIntyre era um dos heróis mais respeitosos, e que ele pensa que pessoas assim não deveriam chegar ao topo da companhia. Número 4, AJ Styles. Drew McIntyre conseguiu conquistar o título máximo da WWE na WrestleMania 36, porque naquele ano ele venceu o Royal Rumble. No entanto, a decisão de tornar Drew McIntyre o vencedor do Rumble foi uma decisão tomada muito tarde, além de ter sido uma escolha bastante complicada e criticada nos bastidores. Como resultado disso, muitas mudanças foram feitas na programação originalmente anunciada para que Drew vencesse naquela noite. Embora tenham sido os fãs da WWE que fizeram a empresa mudar de ideia, no meio de tudo isso houve alguém que ficou muito irritado, e esse foi AJ Styles, pois era para o Fenomenal ter vencido aquele Rumble. Segundo rumores de um portal de wrestling, até 5 dias antes do evento, AJ Styles estava sendo considerado como o grande vencedor do Royal Rumble, e já estava estipulado na programação do evento. Desde esse dia, muitos afirmam que o Fenomenal se distancia bastante de Drew McIntyre. Tudo indica que esse mau relacionamento que eles têm há anos é justamente por esse motivo. Embora AJ Styles nunca tenha querido comentar sobre esse assunto, Drew McIntyre falou sobre isso. Drew disse que não sabe exatamente o motivo pelo qual não há uma boa relação entre os dois, mas que ele está tranquilo porque nunca agiu mal contra AJ Styles. Este vídeo está sendo apresentado pela Dado da DWE Experiência, a empresa que te leva da sua cidade para o evento da WWE que você quiser nos Estados Unidos. Ei, se apresse, reserve sua vaga agora para a WrestleMania 42. Para mais informações, lembre-se de seguir a WWE Experiência no Instagram. Continuem assistindo. Número 3. Teddy Long. Embora Ted Long não seja um lutador, ele é uma figura fundamental na WWE. Quando uma superestrela da companhia tem uma longa sequência de derrotas, geralmente é um sinal de que algo maior está acontecendo nos bastidores. Ou, em outras palavras, que a superestrela está tendo grandes problemas nos bastidores. Em sua primeira passagem pela companhia, Drew McIntyre teve uma longa sequência de derrotas na WWE, algo parecido com o que MVP viveu anos antes. Drew culpou Ted Long por 100% desses acontecimentos.
McIntyre disse que Ted era uma pessoa totalmente falsa, pois afirmou que Ted Long nunca gostou dele como lutador, e isso fez com que Ted Long fosse falar com os diretores da companhia e dissesse que não tinha nenhum plano para McIntyre. Por sua vez, Ted disse que a única maneira de usar Drew no ringue era fazendo-o perder para impulsionar outros lutadores, e ao que parece, foi exatamente isso que Ted Long fez com Drew McIntyre, pois semana após semana, os diretores e Ted Long o faziam perder no SmackDown até deixá-lo entediado. Número 2. Taryn Terrell. Durante sua primeira fase como lutador na WWE, Drew McIntyre esteve noivo de sua colega lutadora, Taryn Terrell. Em agosto de 2010, aconteceu um incidente que chegaria à imprensa. Um incidente que era bastante grave e que envolvia Drew McIntyre e Taryn Terrell. Nesse desentendimento entre esse casal, Taryn bateu em Drew McIntyre, e como resultado disso, ela foi presa e posteriormente demitida pela WWE. Embora Drew não tenha feito nada de errado nesse incidente, a empresa mesmo assim decidiu dar poucas oportunidades para ele por estar envolvido nesse escândalo. Uma decisão bastante tola por parte da empresa, pois Drew McIntyre, nesse desentendimento, acabou sendo a vítima. Depois disso, Taryn Terrell foi para TNT, TNA, e eu tô para aqui dizer que o mote, adit, e sempre que pode, fala mal de Drew McIntyre onde quer que vá. Mas enfim, ela deve odiá-lo com todas as forças, sem dúvida. Mas é verdade que McIntyre parece muito mais feliz agora. O que vocês acham? Número 1, Jack Swagger. Esta é uma das lendas da internet que mais parece ser verdadeira. Dizem que no ano de 2010, a WWE estava bastante indecisa sobre quem seria o vencedor do Money in the Bank. E os dois nomes que mais estavam sendo cotados eram Jack Swagger e Drew McIntyre. E um dos dois seria o grande vencedor do Money in the Bank na WrestleMania 26. Mas o próprio McIntyre disse que Swagger começou a inventar coisas ruins sobre ele e ia contar diretamente para a diretoria da WWE e para as outras superestrelas. Tudo isso com o objetivo de bloquear a possibilidade de que Drew McIntyre fosse o grande vencedor do Money in the Bank. Uma das mentiras que Swagger mais repetia era que Drew não era um lutador seguro para trabalhar no ringue e que já havia machucado vários lutadores novatos e veteranos. Ele dizia que as superestrelas tinham medo de competir contra o escocês porque ele não cuidava delas dentro do ringue, e era um lutador que podia machucar qualquer um que cruzasse seu caminho. Drew McIntyre diz que não pode mentir para si mesmo. Ele detesta Jack Swagger e tem certeza absoluta de que Swagger também o detesta. Drew disse que, se Swagger fosse um bom colega, não deveria ter inventado tantas coisas sobre ele. Que, na verdade, Swagger estava ciente de que todas essas coisas eram completamente falsas. Lembre-se de comentar quem você gostaria de ver nos próximos capítulos desta série.